Fala pessoal, aqui quem fala é Rafael Teles, fisioterapeuta. Você talvez já me conheça do podcast Movimento em Foco e talvez já me conheça aqui do canal do YouTube mesmo. Fui convidado algumas vezes pelo Franco para fazer uma série de vídeos sobre lesões na corrida, inclusive uma série que a gente precisa dar continuidade, mas hoje o objetivo é diferente. Hoje, inspirado pelos vídeos de análise de movimento muito bons que o Franco já realizou para o canal e também inspirado pela série que está atualmente na Netflix, a série The Last Dance, em que o Michael Jordan e outros ex-jogadores contam um pouco dos bastidores por trás do último tricampeonato conquistado pelo Bulls, eu vou realizar uma análise de movimento da última jogada do Michael Jordan pelo Chicago Bulls, que aconteceu em 1998 num jogo de final contra o Utah Jazz. Antes da gente de fato analisar o movimento final dele, acho importante a gente contextualizar um pouco alguns lances que aconteceram antes do movimento final, em que ele foi bastante participativo e decisivo. Então ele sofre uma falta ali na entrada do garrafão, converte os dois lances livres. Na sequência, o Utah Jazz acaba abrindo a vantagem com um arremesso de 3 pontos do jogador John Stockton. Na sequência, então, o Michael Jordan realiza essa infiltração e bandeja, diminuindo essa vantagem, levando ao placar de 86-85 ainda para o Utah Jazz, e faltando cerca de 20 segundos, ele de maneira inteligente rouba a bola, leva ao ataque e vai então para a sua jogada final. Então aqui ele já está se preparando para realizar a jogada, o marcador está na cola, ele ameaça realizar uma infiltração, faz o corte e converte 2 pontos, ultrapassando ali o Bulls, o placar, chegando a 87-86, esse é o placar final do jogo que levou à vitória e ao título. Então vamos lá, vamos olhar o movimento dele de maneira macro primeiro, para depois a gente investigar os detalhes. Então aqui ele parte para um deslocamento no sentido de realizar a infiltração no garrafão, e o Michael Jordan era um cara que fazia muito isso na carreira, né? Fez muito isso, então até o próprio adversário poderia estar esperando isso dele, né? E a gente vê o adversário acompanhando, só que a partir do momento que ele começa a tocar o pé direito no chão, o adversário não antecipa esse movimento, ele começa a executar um freio então, o adversário segue nessa trajetória vermelha, a partir do momento que ele gera esse freio, ele muda a bola de posição, dá um pequeno salto lateral para se posicionar melhor para o arremesso livre de marcação e então converter os 2 pontos. Vamos observar então no detalhe quais os movimentos que o Michael Jordan tentou e conseguiu fazer para se desvencilhar do atleta que estava na frente dele, né? Então o grande objetivo desse deslocamento do Michael Jordan era justamente fazer uma finta, né? Driblar o adversário que estava na cola. A partir desse momento ele está apenas caminhando, só que a partir de agora ele começa a executar uma ação de aceleração. O que a gente consegue observar nesse frame aqui? Ele acabou de gerar uma impulsão do membro inferior esquerdo, a gente consegue ver até uma sinergia irradiando para o membro superior esquerdo, em que a gente vê a mão do Michael Jordan voltada para trás, auxiliando até nessa ação propulsora. Nesse momento o centro de massa dele está posicionado um pouco mais atrás em relação ao pé de apoio, ao pé direito, então ele vai permitir, a partir de então, um pouco mais de flexão de tornozelo e joelho nesse momento, para que haja justamente esse alinhamento do centro de massa com a base, o pé de apoio aí, né? Então ele começa a realizar esse momento de impulsão, representado por essa linha amarela, finaliza bem a impulsão e novamente a gente vê esse padrão de sinergia aí, cruzada, vindo de membro inferior direito, irradiando ali por trás da coluna e chegando até o membro superior esquerdo, em que a gente vê o membro superior esquerdo fazendo uma ação de impulsão juntamente, né? E os músculos que mais participam então dessa ação de propulsão são os músculos posteriores aí do membro inferior, glúteo máximo, isquiotibiais, panturrilha, talvez até alguns músculos mais laterais por se tratar justamente de uma aceleração em que ele vai infiltrando para a esquerda, né? Então talvez glúteo médio, bíceps femoral, a região mais lateral da panturrilha esteja mais ativa aí nesse momento de impulsão. A partir de então, o que é interessante a gente observar? Uma mudança de comportamento da mão esquerda, né? Me parece que ele já vai antecipando esse movimento de freio justamente com uma alteração da posição da mão. Então a gente consegue observar a partir desse frame
que a mão começa a mudar a posição, né? Então o membro inferior esquerdo está aqui no apoio, mas não está executando uma ação de impulsão mais vigorosa. A mão esquerda aqui finalmente voltada para frente. A partir do momento que ele começa a se aproximar do toque do pé direito no chão, ele já vai assumindo uma posição de rotação interna dos quadris, né? Então ele toca o chão numa posição de rotação interna do quadril direito. O joelho acaba recebendo essa carga em valgo. O membro inferior esquerdo, que é a perna de balanço, ela acaba se espelhando no membro inferior direito. E aí ele recebe essa carga que a gente tende a ter uma tração das estruturas mais mediais do joelho, então pata de ganso, enfim. E tende a ter uma compressão mais lateral do joelho nesse momento, né? E aí então ele executa o freio, agacha mais a partir desse momento, com uma acentuação da rotação interna dos quadris, se posiciona novamente para o arremesso, então ele faz uma pequena tração aí a partir do membro inferior esquerdo, representado por essa seta amarela, realiza a tração, se posiciona para o arremesso, novamente esse padrão de rotação interna na preparação para o arremesso. Então vamos tentar observar alguns pontos também pertinentes nessa outra vista. Então aqui o centro de massa dele está um pouco mais à frente do pé direito, o pé de apoio, então ele já está numa ação de propulsão que a gente consegue verificar através dessa linha amarela. Executa a ação de tração, novamente a gente vê aí os músculos responsáveis por essa tração, o membro inferior esquerdo participando dessa ação propulsora com a palma da mão voltada para trás, mas aí a mão já vai dando indícios de que ele vai frear, que é algo que eu já comentei. Ele começa a inverter a posição da mão, ela se apoia no adversário nesse momento. E aí, nessa hora, a gente consegue observar que a visão dele está voltada principalmente para frente, ainda no sentido do deslocamento que ele estava assumindo. Mas tem um papel importantíssimo da visão periférica nesse momento, justamente para perceber se o atleta ainda está na cola dele ou se o atleta passou. Talvez até a mão dele tenha um pouco dessa função, né? Uma função somatosensorial para tentar identificar se o atleta passou ou se ainda está na cola da marcação. A partir de então, ele começa a posicionar o membro inferior direito para o apoio. Ele está numa posição de flexão bastante exacerbada, né? Uma flexão de quadril. Isso tem a ver com o deslocamento rápido que ele teve à frente e tem a ver principalmente com a história de tentar se desvencilhar desse atleta, né? Quanto menos dicas ele der para esse atleta de que ele vai frear, certamente mais chances de driblar esse atleta ele vai ter. Então a gente percebe essa posição de flexão bastante adiantada aí do tronco, então tem esse papel justamente de tentar se desvencilhar do defensor, mas provavelmente tem também consequências musculoesqueléticas, certo? Então, conforme vai recebendo carga, o joelho vai entrando em valgo, que é algo que a gente já viu, só que como ele veio de um deslocamento para frente rápido, ele não consegue conter essa energia somente com essa ação rígida do membro inferior direito. Ele acaba usando um pouco também de uma estratégia de flexão do tronco, né, que a gente consegue observar aqui. Até um frame antes, a gente nota que o tronco até que está bem alinhado, ele acaba indo à frente através da ação do quadril. Então, se a gente fosse pensar em sobrecargas nessa hora, região anterior do quadril poderia reclamar um pouco, ainda mais por conta não só da flexão, mas por conta da rotação interna do quadril, mas ele não consegue conter esse freio somente com essa ação rígida do membro inferior. Então acaba sobrando um pouco de energia vindo lá para a coluna, ele acaba levando também a coluna para uma posição de flexão, também poderia ser um ponto importante de sobrecarga. A partir do momento então que ele agachou totalmente, ele vai mudar a bola de posição, realizar aquela tração que a gente já viu a partir do membro inferior esquerdo para dar um saltinho lateral, e aí, uma vez que o atleta que estava na marcação já caiu, já não consegue acompanhar, ele já volta a visão totalmente para o alto, para a cesta, que é a variável de interesse, e vai lá para fazer o chute. Na preparação do chute, como a gente bem observou já, ele posiciona o pé através de uma rotação interna, né, de quadris,
e começa a executar a força de impulsão, né? E aí, como consequência, você vai ter a força de reação do solo e ele vai acabar subindo, dando salto para realizar o arremesso. No movimento final ali de arremesso, a gente vê a mão participando de forma importante, né? Então, o arremesso é um movimento em que a mão guia muito bem o movimento, tem que guiar muito bem o movimento para justamente não dar só alcance, mas principalmente precisão, que era o mais importante nesse momento. Bom, feita a análise, eu gostaria de deixar um trechinho de uma entrevista aqui do Michael Jordan, em que ele comenta justamente esse último arremesso dele pelo Chicago Bulls. E é interessante notar na fala dele justamente o papel do aprendizado e do sistema nervoso no sentido de economia de movimento. Quando a gente pensa em atletas muito mega experientes, a tendência natural é que esses movimentos aconteçam de maneira, vamos dizer assim, não pensada ou com mínima ativação cortical, né? Isso fica bem claro nessa fala dele. What about the last shot you ever took as a member of the Chicago Bulls? I practice as if I'm playing in a game. So when the moment comes in the game, it's not new to me. That's the beauty of the game of basketball. That's the reason why you practice. That's the effort. So when you get to that moment, you don't have to think. Instinctively, things happen. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica no curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal para ficar de olho aí nos próximos vídeos de análise que forem rolar. E, Franco, obrigado pela oportunidade aí de fazer esse vídeo de análise. Espero que o pessoal aí que está inscrito no canal tenha curtido bastante. Beleza? Até a próxima. Fala, pessoal, tudo bem? Calma que o vídeo ainda não acabou. Tem duas coisas que eu quero falar para vocês. A primeira delas, eu quero justamente saber o que vocês acharam aí do vídeo do Rafa, da participação dele no canal, da análise que ele fez. Então deixa um comentário aí pra gente saber, porque a ideia é que cada vez mais ele e outras pessoas participem aqui do canal, beleza? Então isso vai servir pra gente ir ajustando. E o outro ponto é que o último episódio de podcast que a gente gravou foi sobre genética com Salomão Bueno, e ficou legal demais, ficou praticamente uma aula. E eu vou deixar em um trechinho de 1 minuto disponível para vocês. E caso você goste, continue ouvindo esse podcast na sua plataforma de preferência, seja ela qual for. Beleza? A gente se vê por aí e até mais, pessoal. Tchau, tchau. A gente sabe que essa genética é importante. Na verdade, uma curiosidade até legal de ressaltar é o seguinte. Hoje em dia, não sei se porque a gente não sabe ainda, ou se porque os métodos que a gente tem são bem incipientes, isso mesmo. E atualmente é bem difícil você falar que a genética vai determinar alguma coisa. Pode ser que daqui, a gente sabe que a ciência é bem volátil, né? O que é uma verdade absoluta hoje, amanhã não é mais verdade, alguma coisa é refutada. A teoria popperiana de ciência já fala isso, fala, toda teoria ela tem que ter a capacidade de ser refutada. Então muita coisa da ciência hoje em dia vai ser refutada lá na frente. Mas o que a gente tem hoje em dia, os mecanismos de se estudar isso, a gente sabe que é muito difícil determinar. Não sei se vocês já viram que um dos objetivos do Comitê Olímpico Mundial, do Comitê Olímpico Internacional, era começar a tentar traçar esses perfis genéticos, né? Identificar talentos esportivos por conta disso. Mas é bem difícil isso hoje em dia,